E aí, meu Uber Brasil, bom dia, boa tarde, boa noite. Se inscreve no canal, deixa seu like, comenta aí, faça sua pergunta, que eu sempre esqueço dessa parte. E hoje o vídeo vai ser um pouco mais rápido, que vai ser um discursinho que o Nicolas fez na CNN. A gente vai pegar na CNN, a gente vai pegar os principais pontos, nada muito grande, mas só para entender a lógica, porque eu achei que esse discurso foi legal, porque ele fala algumas coisas. O Nicolas, ele tenta se distanciar do radicalismo, mas ao mesmo tempo ele não pode falar ou não quer falar, ou a capacidade de argumentação dele nesse dia estava um pouco prejudicada. Vamos lá, roda a vinheta e a gente já começa o vídeo. O Nicolas, ele vem tentando se distanciar bastante do bolsonarismo, porque ele percebeu que já não é mais um projeto. A gente tem um vídeo só sobre isso, sobre os ideais da extrema-direita, que já não são mais ideais de políticos. É um ideal de uma pessoa fanática. Então, assim como a crítica ao Lula no passado era essa, a do Bolsonaro é a mesma. Deixou de ser uma ideologia política e passou a ser um fanatismo. E aí, fanatismo, enfim, aí cada um tem o seu fetiche pelo político que quiser. Colocou na prisão com o Alexandre de Moraes. A gente não vai discutir aqui a respeito das ilegalidades que ele cometeu, por exemplo, as imagens, as mensagens vazadas, onde mostra que ele, enfim, praticamente sua equipe mandava prender pessoas por postagens de 2018. Ninguém vai comentar a respeito disso. Realmente o foco é: você se sente arrependido? Sinceramente. Então, e aí vem o outro, que é essa teoria que eu até agora não consegui achar, procurei na internet, sobre esses vazamentos que eles tanto dizem, mas vamos lá. Se você cometeu um crime e a justiça não descobriu no ato, descobriu depois, você não tem que pagar pelo crime que você cometeu? Se você espalhou fake news, se você incitou ódio, se você fez postagens contra raça, cor, opção sexual no passado e hoje foi descoberto, você não tem que ser julgado? Ou tem? Então, entendam. Aqui ele admite, postagens antigas que cometiam crimes vão ser julgadas agora. Foram descobertas e vão ser julgadas. Entendeu? Não faz sentido. Se vocês defendiam tanto a prisão, o endurecimento das penas e tudo mais, e agora relativizam os crimes que as pessoas que apoiam vocês cometem. Então, aquele ideal de um país justo, um país que tem penas fortes e as pessoas não saem impunes, só se não for do meu lado, é que começa a ficar chato esse tipo de comparação. E mais pra frente vocês vão ver que ele admite que os crimes aconteceram. Eu acredito que nós temos coisas muito mais sérias a se tratar. Você tem pessoas hoje presas de forma desproporcional, injustamente, tomando penas que nenhum criminoso de alta patente aqui no nosso país toma. Inclusive, saiu aí na notícias, né, de que Moraes diz que a justiça é igual para todos. Mentira. Sérgio Cabral agora com certeza deve estar rindo com uma condenação de 400 anos por corrupção na sua sacada ali do seu apartamento em Leblon. Então, tá vendo? Ele admite que as pessoas cometeram crimes. Ele admite que as penas são duras. E aí ele faz uma comparação com Sérgio Cabral, que ficou em regime fechado e saiu por progressão de pena. Eu entendo que é difícil entender isso, porque as penas são duras. A progressão de pena tá lá. Lógico, agora, daqui para frente, as progressões de pena são mais duras, porque vocês conseguiram. Perfeito. Sérgio Cabral foi condenado num processo anterior, julgado, condenado, ficou preso em regime fechado e depois teve a soltura por regime semiaberto, prisão domiciliar. O Jair Bolsonaro já está em prisão domiciliar. A diferença é que ele não mora na Barra, ele mora em Brasília. Essa é a diferença. Então, vocês, como deputados, acabem com a progressão de pena, acabem com o regime domiciliar, acabem com todo tipo de progressão. Aí sim, você pode reclamar. Mas as penas estão lá, pelo Código, votado pelo Congresso. Se você não concorda com o regime de progressão, Nicolas, não é na televisão que você vai chorar. É no Congresso que você vai mudar as leis. É assim que funciona uma democracia. A democracia não é feita para que as penas sejam brandas para mim e pesadas para o outro. As penas são justas e iguais para todos. Ou não é isso que vocês querem?
Ou não é isso que foi sempre o mote de pena da extrema-direita? De cada vez mais endurecer ao ponto de até mesmo chegarmos à prisão perpétua e pena de morte. Ou não é isso que vocês defendiam? É outra coisa. Eu estou louco, a extrema-direita não defendia isso. É um surto da minha cabeça, um sonho que eu tive. Vai passar a palavra para vocês. E quem divulgou as imagens do Jair Bolsonaro falando com as pessoas na manifestação nas redes sociais também vão ser indenizados? Ou seja, não faz sentido nenhum. É uma ditadura. Essa parte do indenizadas que eu não entendi. Por que indenizadas? Eu não entendi, tipo, elas vão ser pagas pelo governo, mas qual prejudicado? O que foi prejudicado para essas pessoas que colocaram as imagens? Será que indenizadas porque se as postagens dariam dinheiro, dariam views, dariam cliques, dariam AdSense e elas iam ganhar dinheiro? Agora, como elas não colocam, elas não ganham? Eu não entendi realmente a parte do indenizado. Extremamente moral, por mais que isso atue na vida das pessoas, mas é uma pauta econômica. A derrubada do aumento de IOF foi feito pelos deputados, foi feito por essa casa, foi feita pelo Senado. E o que aconteceu? O PT recorre até o STF e é sorteado, o homem sortudo. Então, vamos lá. Existem mecanismos de impostos que são complexos de explicar. Mas nesse caso, a atribuição do imposto IOF, como Bolsonaro fez no mandato dele, foi exatamente o mesmo imposto, exatamente a mesma situação. Bolsonaro quis aumentar a alíquota do IOF, entraram no Supremo, o Supremo disse que era a atribuição do presidente exclusivamente o IOF, e se aumentou a alíquota naquela vez. Agora, foi exatamente a mesma situação. Não foi uma situação diferente. Como com o Bolsonaro aconteceu e o Congresso não entrou, não fez votação, foi direto para o Supremo, e o Supremo disse, não, é atribuição do presidente. Agora, o Congresso fez show, fez cena, porque já sabia-se que a atribuição era do presidente. Porque no mandato anterior aconteceu a mesma situação. Mas, entenda, não ia dar muito palanque, porque a ideia toda do IOF ser votado na Câmara e fazer esse AUE não era o IOF, era o aumento dos números de deputados que passou pelo mesmo dia. Eles fizeram a votação do IOF na Câmara, derrubando, e já passaram e fizeram a mesma votação para aumentar o número de deputados. Foi igual, foi no mesmo dia, na mesma noite, na calada da noite, e ninguém se falou do número de deputados que eles aumentaram. Tanto que o Lula não votou, não aprovou o número de deputados e voltou para a Câmara. E a Câmara está sentada nisso. Entendeu qual é a jogada? Essa foi a jogada do IOF. Isso aqui diz respeito a questões muito sérias, como eu disse. O ministro Alexandre de Moraes está em uma lista, não uma lista de chamada de uma escola, ele está em uma lista onde existem pessoas que são violadores de direitos humanos, criminosos de alta patente. E isso precisa ser dito de forma clara. As sanções que ocorrem com... Vamos lá. Hoje à noite vai sair um vídeo só sobre direitos humanos. E se eu não me engano, quem era que tinha a frase direitos humanos para humanos direitos? Ou até mesmo a frase de direitos humanos é um lixo. Eu sei que a memória é curta, mas você lembra quem falava isso? Não lembra? Você lembra quem ironizava os mortos da pandemia? Mas não entrou na lista. Porque ninguém foi chorar pro Trump. Foi resolvido aqui dentro. Mais autoridades para o mesmo buraco que ele está se colocando. Por isso, nós como deputados e também senadores, anunciamos hoje que sim, nós iremos parar as sessões até que haja um diálogo para pautar, em primeiro lugar, a anistia ampla, geral e restrita, até mesmo porque a esquerda foi concedida com este benefício anteriormente e não por conta de vidros quebrados, mas... Aqui tá. Então, se não fizer o que a gente quer, que a anistia, lembrando, a anistia se deu aqui na época da ditadura para quem estava no poder e quem estava contra o poder. Pegou-se tudo e anistiou-se todo mundo. Direita, esquerda, em cima, embaixo, todo mundo que cometeu o crime. Bom, ficou na ditadura. Aqui, qual é o outro lado que cometeu o crime e vai ganhar anistia? Alexandre de Moraes? É isso?
Não tem anistia. Para Alexandre de Moraes, o rigor da lei. Para nós que também cometemos crimes, porque ele falou aqui, nós cometemos crimes. Precisamos da anistia. Para nós, o perdão. Do ministro Alexandre de Moraes foi referendada pela primeira turma, então não foi apenas ele que... Ou seja, você concorda comigo, então, Uribe, que... Eu não concordo, eu sou jornalista, estou fazendo uma pergunta. Apenas uma questão, deputado. Não, doutor Uribe, mas... Aqui você vê que o Nicolas, eu acho que ele ainda não está muito familiarizado com entrevistas, e com rebates assim. Entendeu? O jornalista estava colocando os fatos, ó. Tudo que o Alexandre de Moraes faz é referendado pela primeira turma. Às vezes unânime, às vezes não unânime. Então pronto, o primeiro ponto de ele decidir tudo já cai por aí. E aí o Nicolas não consegue escutar isso. Porque ele sabe que é mentira o que ele está falando, porque ele conhece, ele não é burro, pelo contrário, ele é muito inteligente. Só que ele usa a inteligência dele para manipular as pessoas. Ponto, tudo bem, é uma opção dele. Mas ele sabe, então ele tem que entrar em discussão. E depois o jornalista vai falar sobre exatamente o que eu falei. Bom, na ditadura, todos foram anistiados, direita e esquerda, justamente para que isso ficasse no passado e não fosse usado no futuro, como qualquer tipo de argumento. Só que a memória é seletiva, a história que eles contam é só de uns fatos, não dos outros fatos. É a história para manipular. Diferente do que eu tenho que fazer aqui, que é a história para informar. Informar os fatos que aconteceram, tanto da direita quanto da esquerda. Sim, a esquerda cometeu crimes na ditadura. Sim, pasmem, a direita estava no poder na ditadura. E os dois cometeram crimes. E os dois cometeram crimes pelo mesmo motivo. Pela liberdade. Os dois cometeram crimes pela liberdade. Um pela visão da direita da liberdade, o outro pela visão da esquerda da liberdade. Os dois cometeram crimes pelo mesmo motivo. Sim, pega o AI-5, segundo parágrafo, que esta revolução é pela liberdade, onde instituiu a ditadura no Brasil. Tudo em nome da liberdade. Não diz somente para a esquerda, houve uma anistia ampla, geral e restrita, e é isso exatamente que eu estou pedindo para todos. E neste caso, agora em específico, foi para as pessoas, obviamente, que cometeram aqui alguns crimes e delitos, mas não de proporção de 17 anos. Agora, quem não... Tá vendo? Cometemos crimes e delitos, mas não para 17 anos. Mas a extrema-direita não queria as penas duras? Conseguiram e agora estão sendo julgados com essas penas novas? Não, para nós não. Para eles sim, para nós não. Para todos tem que ser penas duras. Está na lei, se cumpre a lei. Não é difícil entender isso. Para traficantes, para pessoas que tiram a vida das outras, para crime de trânsito, para feminicídios, para tudo, penas duras. Concordo, as penas estão aí. Aplique-se. Não, para nós não. Eu esqueci que aqui, ó, senhor guarda, eu estou do lado do Bolsonaro, por favor, minha cela. Me traga um risoto do restaurante Michelin mais próximo e o sorvete que venha da Itália. Porque eu sou bolsonarista e mereço uma suíte. Lógico, camareira 2 vezes por dia. Eu acordo às 8, às 8h30 ela pode arrumar a minha cama e vou dormir às 9, que venha afofar meu travesseiro. Muito obrigado, te vejo na minha cela. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Não está preocupado com o foco dos grandes problemas reais do país é o ministro Alexandre de Moraes. Porque, no fim das contas, nós estamos fazendo um trabalho aqui, tentando fazer um trabalho para olhar para as causas profundas do nosso país, como, por exemplo, saneamento básico, onde tem 100 milhões de pessoas que não têm água potável. Perfeito. O Alexandre de Moraes não precisa olhar para as coisas profundas, os problemas profundos do país. Pasme, não é o trabalho dele. Não é o trabalho dele. É o trabalho de vocês. É o trabalho dos prefeitos, dos vereadores, dos deputados estaduais, dos governadores. Esse é o trabalho de vocês. O trabalho dele é julgar os crimes que as pessoas cometeram. Entendeu a diferença? Se vocês estão fazendo esse auê por causa dos julgamentos deles, o problema é de vocês fazendo auê. Imaginem se aconteceu 8 de janeiro, acabou, segue o jogo. Bolsonaro cometeu os crimes dele, deixa o Bolsonaro lá, deixa eles cumprindo, vamos seguir o jogo, vamos dar andamento no país. Ele não tem que fazer nada. Ele tem que julgar, o trabalho dele é julgar ali. E só julgar quando alguém entra com o processo, porque ele também
Se não entrar com o processo, ele não vai julgar nada. Entendeu, Nicolas, a diferença de um deputado com um juiz? Eu sei que é difícil. Sei que parece que vocês falam tanto no Alexandre que ele é o salvador do país, mas não é. Não existe um político salvador. Não existe um juiz salvador. Nada existe, é construção por tempo e maturidade da sociedade. É isso que acontece. E nem saneamento básico no nosso país. A gente tem que tratar sobre o problema de segurança aqui no nosso país. Nós temos que tratar a respeito de problemas sobre educação no nosso país. Agora, quem está no poder executivo? Quem que está no poder judiciário somente gastando o seu tempo em perseguir opositores? Qual é a medida que o nosso judiciário tem tomado contra o crime organizado? Qual é a medida que o nosso judiciário tem tomado contra tudo aquilo que vocês... Então, continuando a explicar. O executivo, o judiciário, eles não fazem as leis. As medidas têm que ser tomadas pelo Congresso. O judiciário julga, a polícia prende e o judiciário julga. O judiciário não vai tomar medidas contra o crime organizado. Quem tem que tomar medidas contra o crime organizado? O governador e a sua polícia. O legislativo e o judiciário vai julgar. Se não estiver na lei, o judiciário não julga. Se a polícia não prender, o judiciário não julga. É difícil entender a separação dos três poderes, pô. Isso chega a ser uma mentira intelectual. Tudo bem, não é crime, mas deveria ser. É uma informação totalmente distorcida numa historinha. Eu sei, Nicolas, você está aí há pouco tempo. Acontece. Às vezes não deu tempo ainda de ler toda a Constituição e entender como funcionam os três poderes. Mas hoje tem programas que leem para você. Não precisa ir muito longe. E eu sei que você tem assessores bons. A pessoa perguntava, por que o judiciário não está tomando uma medida contra o crime organizado? Aí eles vão falar, não, porque eles julgam, eles não tomam medidas. Quem toma medida é o governo. Quem faz as leis? Nós. Então por que a gente não faz leis mais duras? Fizemos leis mais duras. Elas estão sendo aplicadas. Mas é que o problema todo, Nicolas, não é só isso. É muito mais profundo. Tem a ver com educação, tem a ver com condições de igualdade de oportunidades. Tem um monte de coisa que não se resolve do dia para a noite. Nem num discurso de 10, 30 segundos no TikTok, como eu vi milhares de TikToks e Reels e Stories sobre esse seu discurso só nessas partes lacrando. Para as causas profundas, a grande questão é que o brasileiro olha para todas essas questões genéricas e se apega a isso. Agora, as causas que realmente impactam o coração das pessoas, que é a injustiça, que é de fato lutar pela verdade aqui nesse país, isso é deixado de lado. Aqui, outro ponto. Causas que impactam no coração das pessoas. A gente não está falando de vida, de realidade. A gente não está falando de salário. A gente não está falando de melhorar a vida das pessoas. A gente está falando de causas que pegam no coração das pessoas. Coração, emoção, fanatismo. Essas são as causas. Entendeu? Não é vamos deixar o país melhor. É o contrário. Vamos deixar o país pior, mexendo na emoção das pessoas. Aí, se deixa levar quem quer. Tá explicado. Eles não estão afim de resolver problemas do país. Eles estão afim de mexer com os sentimentos da população. Isso, para mim, é massa de manobra, é manipulação do povo. Mas, tá aí o líder máximo do último discurso no domingo. Porque nenhum governador topou ir. Alguém topou e tá aí explicando para vocês. Filho do outro, né? É o tio do outro, é a sobrinha do outro, é a avó do outro, né? Porque, afinal de contas, uma pessoa de 71 anos foi colocada novamente na cadeia, retirada da prisão domiciliar, porque cometeu o grande crime da quebra de cautelar de ir para a fisioterapia. Isso é o... Se isso fosse com um bandido, a fala seria a mesma? Um outro bandido. Independente da idade, podia ter 90 anos. Cometeu um crime, foi condenado. Medida cautelar, descumpriu, cadeia. Mas eu só fui na fisioterapia. Mas é um traficante. É a mesma? É o mesmo tratamento que merece? Ou não? Existem crimes diferentes para você, Nicolas? Então você tem que deixar claro, ó. Se é traficante, não pode. Mas se é alguém que quis derrubar o Estado Democrático de Direito, pode. Porque esses são meus amigos e esses aqui eu não gosto. Essas coisas têm que ficar claras no discurso. Porque, lembra, Nicolas, você já falou, é na emoção, não é o que a gente realmente precisa fazer para melhorar o país. A gente quer causas que mexem na emoção.
estão dizendo que é uma indignação completamente seletiva. O Eduardo Bolsonaro, ele não está lá manipulando a cabeça do governo americano. Ele, como até mesmo cidadão americano, ele pode apresentar as denúncias que todo mundo está vendo. Fique em paz, o mundo inteiro está vendo, e eu acho que o governo americano tem celular, ele tem acesso, né, à mídia. Aqui ele fala uma coisa interessante. Eduardo é cidadão americano? Essa é nova. Ou será que eles confundiu? Procurei e até agora não achei nada que Eduardo é cidadão americano. Isso é uma mentira? Ou isso é alguma coisa plantada? Não sei. Não é possível que você, como deputado, seja tão mal instruído em falar essas coisas assim. É mentira, é verdade? A gente não sabe. Mas fato é, até onde consta-se, Eduardo não é cidadão americano. A não ser que mudou. Ou seja, o nosso presidente, que agora está no poder, basta de fato ele atentar para o que foi colocado na carta pelo Trump, não por mim, não pelo Bolsonaro, não escrita pelo Eduardo Bolsonaro, mas pelo Trump, para poder tomar as decisões corretas. Agora, não vai ser... Tá. Ai, mano, é muita burrice. É muita mentira falada assim. O que o Lula vai fazer? Vai chegar lá no STF e falar assim, liberta o Bolsonaro aí? É isso? Não. O judiciário é o judiciário. Tanto que o governo tá chegando no Trump lá e falar, ó, vamos discutir os impostos, legal. Mas a parte da política do judiciário, eu não tenho interferência. Você vai lá e se vira com eles. A gente não tem interferência, são independentes. Entenda que essa parte do Nicolas é para trazer o foco disso tudo pro Lula. Porque, afinal de contas, o Alexandre de Moraes não disputa eleição. Então, como é que você vai ter um inimigo que nem eleição disputa? Ele tá tentando trazer com mentiras. Mas se o Trump colocou aquilo lá na carta, ele é outro babaca que não sabe nem como é que funciona o judiciário nos outros países. É isso que ele não entendeu e que essa mentirinha acontece. Imagine um patriota, imagine um patriota de verdade olhando isso e falando assim, como é, Nicolas? Então a gente tem que pegar a carta do Trump, que está nos colocando abaixo de cu de cachorro, nos pressionando, abrindo as pernas pro Trump para libertar Jair Bolsonaro? Isso é ser patriota, Nicolas? Isso que um patriota defende? Deus acima de tudo, pátria e Bolsonaro. Ah, não, tem o Trump. E vai ter mais quem se a gente abrir a perna agora? Mais uma vez, a população está vendo que agora, literalmente, Jair Bolsonaro está preso dentro de casa, Eduardo Bolsonaro está em outro país, e a culpa é deles agora. Assim, é uma falta realmente de capacidade de assumir tanto... Eduardo, de noite fala que ele que fez tudo isso. A culpa é dele. Ou ele tá mentindo? Tanto as suas ações quanto as suas omissões. Quer resolver o problema? Faça as duas coisas aqui no Brasil. Trate Jair Bolsonaro da maneira como deveria tratar, tendo eleições limpas e sem querer ganhar no tapetão, e também, obviamente, parando com essa sana... Bom, vamos lá. Nicolas, eu sei que você disputou a eleição quando o Lula foi preso. Perfeito? O Lula foi preso, eu não lembro de ninguém gritando: deixe o presidente disputar a eleição, ele está em primeiro lugar nas pesquisas, não prenda o presidente, isso é absurdo. Não, a extrema direita vibrava, a direita vibrava, o centro vibrava, todos vibravam. Agora a moeda se inverteu. E agora a choradeira é essa? Ou o discurso só vale para quando interessa a vocês? Nessa altura do campeonato, a direita e a extrema-direita devia estar abandonando o Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e tudo mais, e focando no próximo candidato. Um candidato novo, renovado, com o mesmo espírito que teve lá atrás, que foi o espírito que ganhou. Mas não, vocês estão entrando no mesmo buraco que a esquerda entrou quando o Lula foi preso. Se agarrar a uma pessoa que está sendo condenada. Isso fez com que a esquerda perdesse e a direita assumisse. E agora a mesma moeda e o mesmo veneno está sendo usado e vocês não estão enxergando. Patriotismo de meia tigela, defesa do endurecimento das penas de meia tigela, tudo que levou vocês a esse patamar, vocês estão jogando no lixo por causa de Bolsonaro, Eduardo, Flávio e mais sei lá quem do clã Bolsonaro, Michele. Tudo o que levou vocês à ascensão
está sendo jogado no lixo, os princípios. Então significa que não era princípios, era bravata só para enganar o povo. Pessoas também de direita, anistia ampla geral, que para mim é um preço muito baixo para poder pacificar o país, vocês não acham? Anistia ampla geral para pessoas que quebraram aqui vidros, etc e tal, tava querendo dar um golpe impossível, um crime impossível, eu querer, Tainá, querer te envenenar com um copo de água potável, é um crime impossível. Tinha aqui pessoas aqui extremamente idosas, não tinha uma arma de fogo, que golpe é esse? Ou seja, o presidente de fato está preso. É o primeiro que está preso não por corrupção. E pelo que eu vi aqui... Bom, é isso, né? Então é isso. Pro Nicolas, se você tentar fazer um golpe, se você tentar cometer um crime e não conseguir, porque é impossível, ele merece ser preso. É isso. Então, se eu tentar assaltar um banco, chegar lá com arma, lá dentro, quebrar tudo, e aí o cofre não abrir, eu vou falar, vou voltar pra casa, porque afinal de contas, porra, era um golpe impossível, eu não sabia que era impossível, mas, fica aí, galera. O Nicolas falou que se for cometer um crime que é impossível, tentar cometer e não conseguir, aí eu posso voltar pra casa e aí, de repente, eu tento depois, né? Aí eu vou tentando até conseguir. Aí quando eu conseguir, aí podem me prender. Gênio. Sugiro, Nicolas, que você agora pegue essa sua ideia e coloque em leis, né? Porque, afinal de contas, muitas pessoas desse Brasil, com má índole e má intenção, vão começar agora a tentar roubos impossíveis até conseguir. É isso? Não é isso, né? Essa ideia, mais uma vez, dá para perceber que é eleito e tem a base que tem por conta de discurso de TikTok, por conta de redes sociais. Discursos curtos, sem explicação, porque a partir do momento que você pede para um extremista explicar ponto a ponto, tudo bem, vamos lá, anistia na época da ditadura, foi anistiado dos dois lados, dos crimes que ficarem no passado, e para dar início ao novo passo da democracia. Anistia de vocês cometeram os crimes. Tá aí, o Nicolas falou. Volta o vídeo ou vai na CNN ver. Tá, e quem vai ser anistiado? Vocês e quem? Qual é o outro lado que precisa de anistia? Alexandre de Moraes? Não, Alexandre de Moraes tem que ser preso, sancionado pelos Estados Unidos, degolado em praça pública, tudo. Tá. Então vocês não querem anistia, vocês querem perdão, vocês querem licença para cometer crimes. Tá, e vamos lá. Nicolas, anistia agora. Se a esquerda fizer exatamente o que vocês fizeram, tentar dar golpe, não sei o que, quebrar tudo, incitar ódio, a menina, tudo igual. Vocês vão dar anistia? Não vamos, né? Porque aí é crime. Ou vão dar? Cada um vai ter um zap. Aqui, ó, cometi crime, pum, tentei dar golpe, aqui, ó, zap da anistia. Então, você vê, são coisas que, quando se para e se dá uma entrevista dessa, você vê que não está preparado para respostas. Está preparado para o embate, para discutir, para construir. Não, porque aqui você viu, a ideia é pegar assuntos que batam no sentimento das pessoas. Não assuntos que fazem a construção do país. Porque construir um país dá trabalho. Porque construir o país requer esforço. E, afinal de contas, não estão muito interessados no esforço. Eles pararam a pauta do Congresso e do Senado, sentados lá 24 horas por dia. Imagine se usa todo esse empenho para fazer reformas que precisamos. Esse país. Muito obrigado. Bom resto de semana aí para vocês. Já estamos quase sextando. E é isso. Valeu!